situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Tem um parecido. Olá, este é mais um programa Diálogos de Justiça preparado de forma especial para você, com um tema tão interessante e atual. Em parceria com o IPAN, a Unisa produz este programa e o IPAN hoje está representado pela doutora Herta Padilha de Oliveira, que é juíza de Direito no Fórum Regional de Santo Amaro e é a vice-presidente do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Doutora Herta, seja muito bem-vinda. Tudo bem, professora Evelise? Tudo, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu estar aqui novamente. E hoje eu sou convidada especial. Especialíssima. Quero apresentá-la, doutora Viviane. Aqui o programa hoje está quase que em casa. Com certeza. Então tá bom, doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Ela também é juíza de Direito no Fórum Regional de Santo Amaro, especialista em Relações Internacionais pela FGV, mestranda em Direito Comparado pela Universidade de Stanford e ela é a conselheira do IPAN. Doutora Viviane, seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre bom estar aqui com as amigas, inclusive a gente vai revezando aqui os postos na mesa. É verdade, para quem acompanha nosso programa sabe que elas são também apresentadoras, compõem aqui a parceria e hoje ela é a protagonista do programa com um tema tão interessante que é a liberdade de expressão nas redes sociais. É verdade, doutora Viviane, que o acesso às redes sociais se tornou vultuoso e é algo que quase é viral, se eu posso dizer assim, porque todo mundo está sempre no celular, no iPad, o pessoal não desgruda mais. Mas acontece que esse acesso às redes sociais pode ser algo muito positivo ou negativo. Como você vê esse crescimento em relação às redes sociais? Hoje as pessoas se comunicam de uma outra maneira, né? Até 10 anos atrás, até menos, né? 5 anos atrás, o acesso às redes sociais não era tão difundido, como você mesmo bem colocou, de uma maneira quase viralizada, né? Hoje todo mundo tem acesso a alguma rede social. Se não tiver, é porque é daquele perfil bastante conservador que quer ser o do contra, né? Porque hoje é praticamente impossível você não, vamos dizer assim, se manifestar de alguma forma em alguma rede social, até mesmo aqueles que não gostam daquelas redes sociais mais populares, vamos dizer, como Facebook, Twitter, acabam tendo, de alguma maneira, um perfil num LinkedIn, por exemplo, uma utilização profissional, enfim. De todo modo, a comunicação hoje ela se alterou, né? O modelo de comunicação se alterou e as pessoas hoje encontram outras pessoas e são encontradas através das redes sociais para finalidades diversas, né? Redes de relacionamento, enfim. Hoje existe rede social para tudo que é gosto. E como você também bem colocou, esse novo comportamento, vamos dizer, esse novo perfil, também gerou uma série de novas questões que têm que ser enfrentadas, né? Porque tudo que aparece para o bem aparece para o mal também, né? E particularmente, assim, a minha visão, no ano passado a gente teve uma demonstração bem clara disso, até em termos políticos, né? Até famílias romperam relações, né, em redes sociais por conta de posicionamentos políticos, bloquearam amigos de infância, não se falam mais. Então isso demonstra o quê na prática? Que as pessoas estão realmente expressando as suas próprias opiniões, né? Aquilo que elas conversavam talvez no almoço de domingo ou na mesa de bar, Então, hoje agora elas a senhora conversam... deu um dado muito curioso, porque a pessoa chegar a romper um relacionamento numa rede social, será que ela faria isso pessoalmente? Não, e sabe... Então, será que essa questão da rede social não cria justamente um conforto, quase que um anonimato, porque as pessoas não se encaram mais, né, para trocar ideias, elas falam por interposta pessoa, que é a rede social. Eu acho que elas têm uma postura, dentro do que a doutora Herta disse, eu até compartilho que outro dia eu vi uma pessoa que postou o fim de um relacionamento, tinha um casamento marcado, a pessoa teve o fim do relacionamento, ela postou o convite de casamento, a doutora Herta anunciou e falou tudo o que aconteceu. Quando eu peguei e li, eu falei assim, não, mas não era a cara da pessoa. Na prática, pessoalmente, a pessoa não teria coragem de fazer isso. Falar isso pra alguém? Eu acho que a falta desse confronto, desse contato direto, facilita, né? A gente ouve, né, na verdade, rompimentos até de casamentos, né, pelo WhatsApp. Sim. Então, porque a pessoa acaba sendo assim, você evita mesmo a confrontação. Então, ela cria uma coragem que talvez ela não tivesse, exatamente. Né? Então, talvez ela é uma pessoa que desiste de um casamento ou não quer mais namorar uma pessoa, talvez seja um pouco mais doloroso ter que enfrentar ali o choro, o questionamento. Bloqueia, acabou.
o assunto. Então, mas isso leva a uma outra consequência, né? As pessoas externam em redes sociais posicionamentos, pontos de vista, pensamentos que elas não fariam pessoalmente. Exatamente. Quais são as consequências disso? Então, esse na verdade a gente está aqui fazendo um introito, mas acho que esse realmente é o ponto principal, porque quando a gente só está tratando da nossa vida pessoal, nós somos responsáveis e cada um de nós é que tem que avaliar aquilo que pretende externar, se eu me casei, se eu me separei, se eu viajei, isso aí é uma avaliação absolutamente individual. Mas quando você passa a expressar uma opinião que tem algum conteúdo, uma significância social, é que surgem exatamente os problemas, né? Então, hoje a gente percebe que todas as questões polêmicas, né, que aparecem na nossa sociedade, questões ligadas, enfim, a título meramente exemplificativo, né? Questões, por exemplo, de relações homoafetivas, ou de direitos disso, ou direitos daquilo, ou mesmo voltando à questão ainda do posicionamento político. Quando você externa uma opinião, você não está externando algo individual seu, você está externando algo que, de uma certa maneira, afeta o seu conjunto social, a coletividade a qual você pertence, né? Porque nenhum homem é uma ilha. Por mais que você esteja ali atrás do seu teclado, você interage com aquelas pessoas. Aliás, esse é o objetivo da rede, a interação. Senão você escreveria para você mesmo. Então, na verdade, o ponto, a dificuldade é exatamente essa, né? E acho que esse é o aspecto que todo mundo tem que pensar, né? O que é possível dizer e o que não é possível dizer, né? Eu já, aqui mesmo, já num outro programa, a gente já abordou, eu me lembro que a doutora Herta me perguntou especificamente sobre isso, e eu lembro que eu falei bastante tempo a respeito dessa questão. A nossa liberdade não é irrestrita ou ilimitada. Nós somos, sim, responsáveis e há limites dentro daquilo que eu posso expressar e dentro daquilo que eu não posso expressar, que eu posso até pensar, mas eu não deverei expressar. Tá bem. Nós iremos para um rápido intervalo nesse programa que já está voando e é bem interessante para você. Fique atento que logo mais retornaremos. A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. A situação da pobreza, como que se estima? o feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Estamos de volta, mais um programa Diálogos de Justiça, hoje abordando o tema liberdade de expressão nas redes sociais, com a nossa convidada especial, que já é da casa, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado, e tem do IPAM sendo aí representado pela doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, que está aqui conosco hoje. No último bloco, você estava comentando sobre essa questão de liberdade de expressão, e eu vou dar um exemplo. No espaço do meu perfil, o espaço é meu, eu posso escrever o que eu quiser, e se eu ali coloco a minha opinião sobre um partido político, sobre a questão religiosa ou a questão de uma opção sexual, se a doutora Herta vem e compartilha a minha opinião, há alguma responsabilidade naquilo que eu escrevo, apesar de eu ter a liberdade de expressão, e ela que compartilhou, tem também responsabilidade?
Antes de eu responder especificamente a questão do compartilhamento, né, e já me apegando a esse seu exemplo mesmo, existem discursos, vamos falar assim no sentido genérico, né, que são as nossas manifestações, que são perfeitamente legítimos, né? Então, por exemplo, eu pregar a minha religião numa rede social, ou eu defender um partido político, ou eu defender uma atuação política de algum candidato, quer dizer, são todos discursos absolutamente regulares, né? Quer dizer, eles apenas demonstram qual é o meu posicionamento perante um determinado tema. O problema que começa a surgir é quando você ultrapassa a linha da possibilidade da sua liberdade de expressão por parâmetros delimitados pela Constituição Federal. E quando isso acontece, basicamente? Quando você passa a ofender o direito de terceiros, né? Então, por exemplo, aí falando muito genericamente, né, o que não pode, então, ser dito e compartilhado são todas aquelas manifestações racistas, discriminatórias, abusivas, porque normalmente essas manifestações, e normalmente aquelas que acabam tendo maior relevo, né, até muitas vezes na mídia, são combatidas justamente porque estão atingindo um grupo de pessoas, um grupo específico. E a gente tem um parâmetro muito claro na Constituição, que é o do princípio da dignidade humana, né? Então entende-se que esse princípio, que é, vamos dizer, quase que o informador da Constituição para uma listagem gigante de direitos, ele é o balizador, sim. Então eu não posso dizer que eu não gosto da etnia X, ou eu não gosto da procedência dessa pessoa, porque, de uma certa maneira, eu estou atingindo, vamos dizer, um grupo ou uma pessoa, e isso estaria fora do meu limite autorizador, né? Então, respondendo agora objetivamente, né? Se uma determinada pessoa faz uma postagem, por exemplo, racista, né? Que é um exemplo que está aí, que todos os dias a gente vê em futebol, enfim, em outras questões até, né? Fora de esporte e tal. Mas se uma pessoa faz uma postagem racista, seja até uma piada, uma montagem e tal, aquele que compartilha, se aquela primeira postagem for enquadrada como criminosa, aqueles que compartilharam, eles estão ajudando a difundir. Então, eles são igualmente responsáveis, né? Então, acho que é importante que as pessoas tenham a consciência daquilo que elas estão... Porque, às vezes, com clique, você fala, não é nada, né? Não fui eu que fiz, não fui eu que inventei, não fui eu que montei. Só que, de uma certa forma, você está como se você estivesse perpetuando aquela ideia em que, na essência, já existiria um vício, né? Vamos dizer assim, uma ilegalidade, né? Então, o compartilhamento torna aquela pessoa que compartilhou tão responsável quanto o próprio autor da postagem inicial, né? Fazendo um paralelo até com os crimes, né, de ofensa à honra, todo aquele que propala uma calúnia, ele está praticando um crime de calúnia. Então, ele ouviu uma informação falsa que alguém teria praticado um crime. E ele espalha essa notícia. Ele está praticando o mesmo crime de quem criou a informação falsa. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece, não seria isso, doutora? Exatamente. Agora eu vou apimentar, então eu vou fazer uma outra pergunta. Se o que compartilha está propagando, e aquele que curte? Então, aí, é porque assim, a gente fala sempre em linhas gerais, né? Eu sou juíza como a doutora Eta, e a gente também não pode responder por todos os juízes, porque cada um vai ter um entendimento. A matéria é muito ampla, ela não é normatizada, né? Então, na verdade, vai muito da interpretação, né? Até a questão do compartilhamento, em tese, pode ser que exista alguém que não... que alguém compartilhe e ainda faça uma defesa contrária. Desse meu posicionamento, eu estou dando a minha opinião. Com relação a curtir, eu considero, assim, meu entendimento pessoal, que ele não tem o mesmo alcance do compartilhamento, né? Porque muitas vezes a pessoa curte, é quase como um lido, né? Não fosse assim, eu costumo dizer, por exemplo, quando você vê lá na sua timeline, por exemplo, do Facebook, que faleceu lá um parente do seu amigo, ele põe lá hoje, você vai lá e curte. A pessoa está no hospital e você curte. Exatamente, não quer dizer que você está curtindo o fato. É quase que um aviso de que você leu a postagem e que de que você está ciente daquilo que está sendo noticiado. Essa é a minha leitura
mais por uma experiência empírica, porque eu sou uma usuária bastante contumaz de Facebook. Então, acho que a gente vê isso, né? Em notícias graves, tragédias, a pessoa vai lá e curte. Não quer dizer que ela está endossando aqui. Estou desempregada, a pessoa curte. Exatamente. Então, mas por falar em desempregado, eu assisti recentemente um programa em que estavam contando que uma pessoa foi demitida por justa causa em razão de uma postagem colocada no Face, não é? Criticando alguma postura da empresa, ou não sei se no caso era um dos chefes dele, não sei qual foi exatamente a situação. E o que curtiu também. Olha só. Então veja que o âmbito que a gente vai dar para esse fato de curtir é muito delicado. Exatamente. Acho que aí é bem discutível mesmo, né? Possivelmente esse que curtiu, também é que a gente não sabe o que vai no backstage, né? Às vezes pode ser que naquela circunstância específica, né? Pode ser que aqueles dois ex-empregados, né? Agora, lamentavelmente, né? Pode ser que eles já tenham tido um problema prévio, sei lá, dentro da empresa. A gente não sabe, mas cai naquilo, são interpretações. Então, a máxima acaba sendo sempre a da cautela, né? Porque se você calhar de curtir alguma coisa e depois essa situação, essa postagem for entendida como indevida, há pelo menos o risco de você vir a ser responsabilizado ou pelo menos sofrer alguma consequência como essa que a doutora Herta acabou de colocar, né? Sim, deliciosa conversa e nós iremos para um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido. Estamos de volta ao programa Diálogos de Justiça e eu vou compartilhar o privilégio. Se você pudesse olhar entre os intervalos o que rola por aqui, é realmente bem especial. A doutora Viviane estava falando sobre a liberdade de expressão nas redes sociais e você tem uma pergunta especial. Assim, essa pergunta, na verdade, envolve também a questão do anonimato, porque a Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Foi recentemente no programa de televisão, fizeram até uma entrevista, uma reportagem sobre os haters. E qual era a situação? Uma moça teria sido vítima de estupro há vários anos atrás, uns 15 anos antes mais ou menos. E um determinado dia ela resolveu compartilhar isso na rede social e resolveu contar o que tinha acontecido, acreditando que dessa forma outras pessoas que teriam sido vítimas iam ter coragem para colocar suas próprias experiências.
E ocorreu, então, que ocorreram vários comentários, mas dentre esses comentários houve um extremamente cruel. A pessoa comentou que, então, teria ocorrido um benefício para ela, que aquilo, então, teria sido bom, que tomara que ela passe pela experiência de novo, alguma coisa assim. Bom, na entrevista foram atrás dessa pessoa, porque não dava para identificar inicialmente, também não sei como que ele comenta, acho que talvez se for aberto, né, qualquer um pode entrar, não sei, mas enfim, identificaram quem era a pessoa. E perguntaram justamente isso. Por que você colocou uma expressão dessa, né, um comentário desse? E ele falou, mas eu achei que era uma piada. Eu não achei que era verdade o que ela estava contando. Mas tem cara meio de desculpa isso. Pode até ser. Ele foi orientado a dar essa desculpa. Então, mas ele disse, eu conheço a pessoa, porque dela descobriu que era inclusive um amigo, conheço há muitos anos, nunca soube que tivesse acontecido alguma coisa dessa. Eu achei que o que ela estava colocando não era verdadeiro, que era... Então, a dificuldade, como a gente está ali numa seara em que as pessoas não se olham, inclusive, elas não estão trocando, você não sabe qual é a extensão. Elas se sentem encorajadas. Mas, enfim, a mulher se sentiu extremamente ofendida com esse comentário. Haveria alguma possibilidade de responsabilização nesse caso? Então, sempre vai, logicamente, né, da avaliação do caso concreto, né? Se a pessoa fez a postagem, né, até no sentido de alertar outras mulheres, ou até de encorajar, enfim, que não deixassem para lá, né, crimes graves, né, como de estupro e tal. Então, aí é claro que tudo que você posta sempre está sujeito a algum tipo de interpretação jocosa. Isso quem posta sabe que está sujeito a algum tipo de crítica. Crítica que eu digo no sentido amplo. Você pode ter um apoio, ou você pode ter uma crítica mesmo, ou uma piada no meio, né? Agora, se aquilo, da maneira como individualizadamente, como foi montada aquela frase, e se aquilo realmente atingiu a honra da pessoa, é claro que ela poderá pedir a responsabilização, né? E até foi bom você comentar a questão do anonimato, porque realmente muitas pessoas acabam utilizando perfis falsos, né? Para, enfim, para se resguardarem, né, de possível responsabilização, né? Mas eu costumo dizer, já tive com a doutora Herta em outros programas de televisão também, que hoje é relativamente fácil você descobrir quem é o usuário, né? Mesmo que você monte lá um perfil, porque para você abrir um perfil você tem que criar um e-mail, né? Então você cria um e-mail com nome fictício e tal, mas é relativamente fácil você saber, você conseguir localizar a pessoa. Aí existem aí mecanismos, né, processuais para você obter. Então, assim, é bom que as pessoas também saibam o outro lado, né? Que realmente não é um território livre, o anonimato não é permitido e a possibilidade de você criar perfis fake e não ser pego também é pequena, porque se realmente for uma coisa de relevância, ou a vítima, ou qualquer outro interessado, ou o Ministério Público, enfim, vai atrás e possivelmente vai chegar mesmo ao autor daquela postagem, por meio da máquina que ele utilizou e tudo mais, né? Eu vou aproveitar que estamos caminhando para o final do programa e tendo hoje o privilégio de, como apresentadora, ter vocês duas aqui, eu vou fazer um encerramento diferente e vou simular a montagem de um manual ético para o cidadão virtual. E quero ouvir as duas dando sugestões práticas para quem nos escuta daquilo que pode ser evitado. Porque, de maneira muito reiterada, você apresentou para nós a responsabilidade, qual é, na realidade, a extensão dos danos que podem acontecer. Mas quais seriam as dicas práticas que vocês duas poderiam compartilhar para quem nos escuta como usuário de redes sociais? Qual a primeira dica que você dá? Olha, a primeira dica que eu dou, ela não é técnica, vamos dizer assim. Não. Eu acho que o processo das pessoas começa na mente, né? Então, você tem os seus pensamentos. Depois você tem a possibilidade de verbalizar, como eu estou aqui conversando, expondo a minha opinião. E depois você tem uma terceira etapa, que é você sentar e escrever, né? Então, eu acho que, assim, há um percurso que ele tem que ser, vamos dizer assim, analisado com um pouco mais de cautela, né? Não é uma coisa... normalmente tudo é tão instantâneo, a pessoa vai, pá, e escreve, né? Mas assim, que as pessoas pensem realmente um pouco naquilo que efetivamente elas estão postando do ponto de vista da expressão das suas opiniões e que elas considerem como um elemento balizador, não por uma intimidação da lei ou de alguma autoridade ou da justiça, tá? Mas que elas pensem do ponto de vista, que elas tenham um pouco de consciência daquele que
vai ler ou daquele que vai receber, dentro desse exemplo dos haters, né, que a doutora Herta bem lembrou, hoje isso é um problema gravíssimo entre adolescentes, né, que a gente fala do bullying, né, então existem casos, principalmente nos Estados Unidos, de meninas, né, que porque são gordinhas ou porque não tem namorado, isso que acabam se suicidando em razão de comentários, né, então assim, eu acho que a minha dica não é nem técnica, olha, não é um manual, número 1, número 2, sabe? É que as pessoas tenham uma consciência de tentar, na medida do possível, se colocar do outro lado e tentar dimensionar se aquilo que elas estão manifestando não pode gerar um mal, né? Essa é eu acho que seria uma dica para mim útil. Eu vou dar a mesma dica que eu sempre dei nas palestras que proferi sobre bullying em escola. Porque a gente fala para adolescente e para criança, eu acho que a linguagem tem que ser bem clara. É uma dica que a gente recebeu há mais de 2000 anos atrás, porque a gente já está agora em 2015, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam para você. Esse é o melhor parâmetro, né? Se coloque na posição do outro. Imagina, se você gostaria que aquilo fosse feito. Se você achar que tudo bem, não te causaria prejuízo nenhum, você passaria por aquela situação e tá tudo certo, então faça. Agora, se você sente que você não suportaria aquilo, que aquilo te magoaria, então não faça, porque esse é o melhor parâmetro de todos, né? Eu acho que é uma regra de moral, acima de uma regra religiosa, uma regra de moral que cabe em todas as religiões. E então, hoje, só para complementar o que a doutora Herta está falando, hoje existe, vamos dizer assim, já quase que uma doutrina da ética na internet, que passa justamente pela avaliação moral, que não é uma avaliação sensória, né? É uma avaliação moral, né? Dos limites morais e éticos. Eu agradeço a sua presença, o tema enriquecedor, e você é muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, estaremos aqui juntas, provavelmente no próximo programa eu estarei sentada ali, mas vamos nos revezando aqui. Muito obrigada, Evelise Herta. Doutora Viviane, agradeço. Doutora Herta, muito agradecida também pela sua contribuição. Eu agradeço também, agradeço a doutora Viviane, nossa parceira permanente aqui no IPAN, sempre representando muito bem o Instituto, né? É verdade. E agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. A Unisa e o IPAN trazendo para você essas informações, leve para casa e ponha no coração essas dicas especiais, éticas e morais para que você se torne cada dia o melhor cidadão do qual você pode ser. Nós agradecemos também a sua companhia no nosso programa. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido.